Oi gente, tudo bem? Tô aqui para falar de uma coisa, de uma parada que parece que se alastrando por toda a sociedade, que é o negacionismo. Mas talvez não do modo pelo qual vocês estejam acostumados a debater esse assunto. Esse assunto entrou na pauta de discussão principalmente a partir da Covid, né? Um vírus novo, uma doença nova, sintomas específicos, mas os sintomas existiam, os sintomas matavam, os sintomas eram reais, e aí os médicos, os cientistas começaram a ir atrás de identificar o vírus, de mapear o vírus, e foi feito o diagnóstico desse vírus. A partir do momento que foi feito o diagnóstico do vírus, ele não deixou de matar, mas só o fato de ter o diagnóstico do vírus permitiu que a gente tomasse medidas de precaução. Todo mundo está careca de saber aí da máscara, do álcool gel, de todos os cuidados que a gente se habituou a ter durante a Covid. Entre a identificação do vírus, ou seja, o diagnóstico da doença da Covid-19, e o desenvolvimento da vacina, ou seja, a solução, né, uma ação efetiva para se matar o vírus, decorreu um baita tempo, decorreu um baita esforço, né? Agora, se alguém chegasse para você na Covid e falasse o seguinte: olha, não tem vacina para esse negócio, então é melhor eu nem saber disso daí, não seria uma postura razoável, né? Foi, embora tenha sido uma postura de muita gente durante a pandemia, né? É melhor ignorar, porque a gente ainda não tem solução, então eu vou preferir fingir que o problema não existe. É o que muita gente faz ao não ir no médico, por exemplo, né? Estou supondo que a pessoa possa ir no médico, né? Aquelas pessoas que falam assim: eu não vou no médico porque se eu for é capaz do médico achar um monte de doença. E na verdade, se ele tiver doença, a doença está ali se desenvolvendo, já está ali presente, né? Não é o médico que vai inventar a doença nele, o médico só vai diagnosticar e talvez recomendar um tratamento. Eu posso dar um exemplo do câncer, que eu tive na minha família, muita gente, não é exclusividade minha, né? Tem cânceres mais tratáveis, curáveis, tem outros que não. Mas o fato de você ter o diagnóstico, de você saber de qual tipo é, mesmo que ele não tenha solução, mesmo que o prazo de vida da pessoa não seja muito extenso, permite que você trate da melhor forma possível, permite que você conviva com aquela situação da melhor forma possível. Esses exemplos aí deveriam ser suficientes para a gente jamais recusar em fazer diagnóstico de qualquer que seja a situação. Mas a real é que eu não estou falando aqui nem de saúde e nem da direita. Eu estou falando de política, economia, de sociedade, e eu estou falando do nosso campo, da esquerda, dos socialistas ou até dos progressistas, para ampliar mais esse campo, né? E aí a gente tem observado duas atitudes diferentes, mas igualmente negacionistas, principalmente após as eleições, né? A primeira é daqueles que foram muito ativos nas redes sociais e nos seus círculos de amigos, de trabalhos, de convivência durante as eleições. Eles militaram, entre aspas, não na base, nos movimentos, mas nos seus círculos de convivência, fazendo campanha, convencendo pessoas, etc. E postavam todo dia alguma coisa pró candidatura do Lula, etc. Uma parte dessas pessoas simplesmente sumiu. Elas não querem mais saber da política, né? Quando você posta alguma coisa relativa ao que o governo está fazendo, ou como está indo o país, a economia, etc., é como se as pessoas falassem assim: não me vem com essa chatice. A minha contribuição eu já dei no período eleitoral, né? É óbvio, faz parte do senso comum, é uma postura conservadora em relação à concepção de política, né? E, lógico, é compreensível, embora não seja nada desejável. Então é um processo de negação, é um processo de assim, não me traga coisa chata, não me traga coisa chata. Tem outra parte da esquerda, um pouco mais vinculada à militância partidária ou aos movimentos sociais, que está também tendo uma postura negacionista, mas de uma outra forma. Sabe aquela apresentadora de programa de fofoca, a Sônia Abrão? A Sônia Abrão, enquanto ela apresenta o programa, né, me desculpem aí o exemplo tosco, ela vai falando lá as coisas dela, as fofocas, os entrevistados, de repente ela dá uma parada, anda para outra câmera,
onde normalmente tem uma publicidade, e aí ela fala assim, vamos falar de coisa boa. Então eu acho que tem uma parte da esquerda também que fala de política, mas só quer falar de coisa boa. Então é aquela parte da esquerda que vai selecionar as notícias, tentando pensar todos os atos positivos do governo, etc., e silencia a crítica, ou se omite, né, normalmente silencia, sobre tudo aquilo que possa ter uma avaliação negativa, um diagnóstico negativo, não em relação ao que revolucionários ou reformistas radicais pedem, mas mesmo em relação ao que o próprio governo, né, propôs durante a campanha. Bom, vou dar alguns exemplos aqui de coisas que já aconteceram durante o governo Lula e as pessoas estão se negando a diagnosticar a existência dessas coisas. Então, o teto de gastos foi uma promessa do governo que ele seria revogado e todo mundo considerava isso importante. Veio o arcabouço fiscal que tira uma vírgula do teto de gastos e o reedita. Silêncio. Foi dito e repetido de que o pobre deveria entrar no orçamento e o rico no imposto de renda. Começou uma reforma tributária sem tocar em uma vírgula dessa situação. Estamos tendo corte de gastos, né? Todos os dias estão chovendo cortes de gastos. Seguem as emendas parlamentares, então todo mundo detonava o Lira e o Bolsonaro e o orçamento secreto, mas a coisa foi rebatizada com outros nomes, né? As emendas parlamentares seguem. Bilhões e bilhões já foram soltos nas mãos dos deputados nessa mesma prática que tinha antes e há um silêncio sobre isso. A Petrobras, que privatizou a rodo aí durante o governo Temer, Bolsonaro, também não houve nenhuma grande reversão. Mesmo o PPI, que falaram que acabou o PPI, os preços continuam muito próximos dos valores do PPI. O que acontece é que o preço internacional desceu, né? Então permitiu uma descida aqui dentro, mas está muito colado ali. Mas eu não quero aqui discutir cada um desses casos. Eu quero discutir o seguinte: as pessoas estão se negando a fazer diagnóstico. As pessoas estão se negando a fazer avaliações. Todas as vezes em que algum analista, algum cientista social, historiador ou militante, ou mesmo uma pessoa comum dos movimentos sociais, né, coloca uma posição mais crítica ou aponta algo que está acontecendo, que é ruim, e é ruim para o próprio governo, além da população, né, a tendência automática e natural de uma parte desse negacionismo político mais engajado é automaticamente defender o governo, automaticamente justificar. Eu já ouvi pessoas que comentam a correlação de forças, virou essa palavra mágica, né, para explicar tudo e qualquer coisa. E medidas em que, se você dissesse que foi do Bolsonaro, a pessoa criticaria. Sabendo de quem vem, e se vier do Lula, a pessoa jamais critica. Eu já ouvi de algumas pessoas assim: eu critico, mas se está acontecendo é porque eles devem saber coisas que eu não sei, e eu confio no Lula. O elemento do confiar, do ter fé, né, aparece, o elemento religioso. Ele, Deus, deve saber o que faz. Isso não está ao alcance de nós simples mortais. Então vamos nos calar. Pois bem, então esse negacionismo aí que tem essa face de quem se alienou por vontade própria das questões políticas, econômicas depois das eleições, e a outra face daqueles que selecionam os fatos, né? Isso que é ideologia, né? Quando você seleciona aquilo que lhe convém e ignora aquilo que não lhe convém. Mas vai além. Está acontecendo uma atitude em relação àqueles chatos, entre aspas, como esse aqui que vos fala, que insistem em apontar coisas que estão acontecendo na realidade, mesmo quando você tem fatos, mesmo quando você tem números, ou as pessoas simplesmente não dão audiência, né, não repercutem, não comentam, elas te ignoram, né, ou elas atacam. E há uma ansiedade, você pode verificar que isso é muito fácil de perceber, né? Você vê uma live, por exemplo, do Vladimir Safatli, ou do Paulo Arantes, ou dos engenheiros da EPET que acompanham os planos do PPI, né?
E tem vários outros, eu poderia enumerar aqui várias outras pessoas que fazem boas análises de conjuntura. Eu tenho discordâncias com todos eles, mas eles trazem elementos importantes, né? Quando você vê no chat, né, a caixa de comentários, a gente diz que é a porta do inferno, mas não é só para eles da direita não, tá? A gente vê a reação ali e há uma ansiedade quando aparece qualquer elemento crítico que possa pesar contra o governo. Ao invés da pessoa parar, refletir, puxa, é isso mesmo, qual vai ser a consequência disso, por que é que isso está acontecendo, a tendência das pessoas é apontar o dedo para quem está levantando o problema e falar assim, mas o que você tem para pôr no lugar? Mas por que você não ganhou a eleição no lugar do outro? Então é como se fosse na época da Covid, como se a gente falasse assim, você está falando que tem esse vírus, mas você não tem a vacina, então calha a boca. Calha a boca, não fale do vírus enquanto você não tiver a vacina. Não faça alarme para a população, né? Bem tradicional e bem semelhante com algumas outras práticas de outro campo, que é ao qual a gente disse opor. Então, será que o diagnóstico e que a análise não é justamente o primeiro passo para a gente reconhecer o terreno sobre o qual a gente está pisando e a partir daí pensar como é que a gente pode superar os problemas? O campo progressista e a esquerda deveria parar de ver como inimigos atacar aqueles que estão visualizando os problemas, aqueles que estão alertando sobre os problemas. Bom, gente, já me estendi demais aqui, mas para finalizar, né, matar o mensageiro nunca foi estratégia nem tática para se ganhar guerra nenhuma. Ignorar uma doença nunca foi solução para se tratar essa doença, se prevenir contra os sintomas e os efeitos dessa doença, muito menos para achar vacina contra essa doença. Então, se a gente quer enfrentar realmente a direita nesse país, se a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer aquilo que está acontecendo e aquilo que não está acontecendo. Aquilo que foi assumido como compromisso nas eleições e não está sendo feito, e esse não fazer tem consequências. Não é só um debate de militantes, de correntes políticas, não é só um debate ideológico, muito menos teórico. Tem a ver com a vida prática de milhões e milhões de brasileiros, né, que se encontram em subemprego, em desemprego, sujeitos à violência policial. Tudo isso está aí, tudo isso não é um problema teórico, tudo isso não é um problema que sai da cabeça de um acadêmico, está na vida real das pessoas. A Argentina recentemente reverteu um governo neoliberal de direita do Macri, e trouxe uma certa esperança de que uma onda um pouquinho mais à esquerda, ou pelo menos ao centro, estava vindo na América Latina. E efetivamente alguns países reverteram governos de direita. O que está acontecendo na Argentina agora? Tem um grande candidato de direita, estilo bolsonarista, com chances de ganhar a eleição. Adianta ignorar os problemas pelos quais passou o último governo de centro-esquerda argentino? A realidade está dizendo que não. Então, isso não é pessoal, isso não é contra nenhuma corrente política, não é contra o presidente Lula, nada. Mas a gente tem que abrir o olho, porque o país segue dividido. E matar o mensageiro, para finalizar, não vai resolver nada. É isso, gente.